só de partes químicas. Aí sim, né? Vamos olhar o aspecto químico, não biológico, tá? Tá. Muito bem. Então vamos só ver a parte química. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Lembrando que as misturas homogêneas também são chamadas de dissolução, certo? O que mais que a gente anotou ali? Toda mistura que apresenta pelo menos Tá, duas fases, exemplos, né? né? Leite, partículas de gordura e água, granito, 3 fases, trifases, quartzo, feldespato e mica, água e óleo e gelo, 3 componentes, 3 fases, álcool, água e pó de ferro, 3 componentes. Beleza, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nesse assunto nós vamos retornar muitas vezes. Lembra que eu já te falei que esse assunto de mistura homogênea e heterogênea nós vamos retornar? Sim, isso é agora. Uma parte que não vai dar aula hoje. Agora são 4:09. Vamos colocar 16, né? Se eu já começar um tempo. Hoje que dia de número? 14. Tá? Bom, pensa que nós vamos retornar. Mas antes da gente retornar nesse assunto, eu preciso falar uma coisa aqui, um assunto, que depois nós vamos englobar. Essas misturas homogêneas e heterogêneas são os assuntos que eu vou tratar hoje, tá? Que seriam, uma coisa que já se conhece, que são os estados físicos da matéria. Que a gente já conversou também. Estado, né? Sólido, líquido, gasoso e plasma. O que a gente tinha anotado? A gente já tinha anotado alguma coisa que tinha visto ali sobre o plasma, né? Eu acho que só foi isso, não foi? Não falamos sobre os estados físicos, não. Tá, então beleza. Então vamos anotar aqui. A gente não tinha falado, né, sobre os estados físicos, né? Só conversou não, né? Então anota ali. Assim, eu fiz algumas anotações. Então tá, então estados físicos da matéria. Nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. Essa bala não acaba mais. Júlio, tá comendo ainda? Mas tá boa, não é picada não. Bom, estados físicos da matéria. O que nós precisamos entender? Primeiro, quais são os estados físicos, né? E qual é a diferença entre cada estado físico, certo? Falamos das suas propriedades, tanto físicas, né? Quanto químicas, a nível molecular, tá? Então, vamos fazer um desenho aqui, uma coisa bem simples. Depois a gente vai escrevendo outras coisas, tá? Vamos começar pelo estado. Vamos imaginar aqui um recipiente. Dentro desse recipiente, vamos colocar... vamos começar pela substância água, tá? É uma substância simples que é bom da gente começar com ela para entender o conceito. Concorda comigo que dentro desse recipiente, se eu estou com água, né, no estado sólido até aqui em cima, não tem uma molécula só. Tem milhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões de moléculas ali dentro. E elas não estão separadas. Elas estão completamente unidas. Olha, não tem espaço entre elas, tá vendo? Espaço tem ligações, né? Tem ligações. Mas tá vendo que o espaço entre elas é infinitesimal, assim, né? Não tem espaço entre elas. O que acontece? Se elas não têm espaço entre elas têm mobilidade? Não. Então isso caracteriza o estado sólido. As moléculas que estão aqui, elas não têm mobilidade. Por isso essa rigidez do estado sólido. Porque elas não têm mobilidade, as moléculas ali. Agora fica muito fácil você imaginar o que acontece com o estado líquido. No mesmo recipiente, as moléculas vão estar mais juntas ou mais afastadas? O que tu acha que vai acontecer com as moléculas que estavam aqui, no estado sólido? Realmente mais afastadas. Um pouco mais afastadas, concorda comigo? Vamos colocar assim. O que acontece com elas agora? Concorda comigo que elas têm um pouco mais de mobilidade? Por que esse líquido consegue se movimentar? Ó, por causa dessa maior mobilidade entre as moléculas aqui dentro desse copo de água, certo? Se eu transformar no estado sólido, elas vão se elas vão se aglomerar e vão ficar muito rígidas, certo? Então aqui tem uma maior mobilidade, certo? E estado gasoso, o que tu acha que acontece agora?
Eles são bem separados. Muito separados, mas muito mesmo. Então, uma mobilidade gigantesca. Claro que existe uma resistência. Vamos pensar agora fisicamente. Se eu dou um soco aqui, né? Vem com a mão, com um punho assim, eu encontro uma grande resistência do material sólido, certo? Que acaba quebrando. A água encontra uma resistência, mas eu já consigo fazer com que ela se movimente melhor. O ar, eu também consigo uma resistência. Pode estar no braço para te sentir a resistência do ar. É, né? É um vento terrível. Tu viu que o ar tem uma resistência, por isso que os carros de corrida tem toda aquela parafernália aerodinâmica, o design dele tem que ter, que faça com que o carro tenha menor resistência com o ar. Por quê? Porque ar é matéria. E matéria tem uma certa resistência, certo? Então o ar tem uma resistência, tem partículas lá causando uma resistência, mas muito menor do que no líquido e muito, muito menor do que no sólido. Sólido a gente não consegue penetrar, né? O líquido a gente já consegue mergulhar numa piscina, mas você vê que a resistência na água é muito maior do que no ar, né? Você vê isso pulando dentro da água e pulando no ar, você vê que uma resistência tão diferente, tá? Então aqui também, né, tem um desenho, dá pra enxergar, né, o sólido, líquido e gasoso. Aqui tem mais algumas coisas que a gente pode notar também, que diz assim, no estado sólido, a matéria apresenta forma própria. Muito bem. Se eu cortar esse vidro quadrado, vai ser quadrado. Se eu cortar esse vidro redondo, vai ser redondo. Ele tem forma própria. Certo? Forma cúbica, forma hexagonal, que é o que eu falei. Que outra forma a gente pode dar? A forma do coração, tem forma própria, aquela que a gente determinar para ela, certo? E volume definido, a mesma coisa, volume desse copo, se eu não quebrar, se eu não tiver um fenômeno físico, lembra do fenômeno físico que modifica a aparência, mas não modifica a composição, tá? Se eu quebrar, mas mesmo assim, a forma original dele era essa aqui, o volume original era esse aqui, tá? Então esse aqui é a característica do estado sólido, tá? Já no estado líquido, a matéria apresenta volume constante. O que quer dizer isso? Se eu tirar a água que está aqui dentro e colocar dentro de uma garrafa de 2 litros, vai mudar a quantidade de líquido que tem ali? Não. Independente de onde eu colocar, o volume é sempre constante. Só mudou o recipiente. Mas não quer dizer que vai ocupar os 2 litros da garrafa. Concorda comigo? Sim. Tá. Então isso aqui que está dizendo assim. E a forma é aquela do recipiente que eu contei. Viu? Se eu mudar desse copo aqui para um copo quadrado, vai tomar a forma do copo quadrado. Se eu colocar nesse aqui que é cilíndrico, né, vai tomar a forma do copo. Mas não muda o volume continua o mesmo. Tá? Então isso é a característica do líquido. Por isso que ele é muito maleável, é fácil trabalhar com líquido, né, de certa forma. Porque eu vou querer transformar uma coisa em sólido que ele tem volume constante, né? A aparência dele já é definida. Então vamos transformar ele para líquido, para manusear ele para depois transformar em sólido. Tá entendendo como é mais fácil trabalhar com líquido? Bom, e qual é a característica do gasoso, né? A matéria não apresenta forma própria. Vamos explicar. Ele nem tem volume constante. Muito bem. Agora nós vamos pensar um pouquinho mais, imaginar um pouquinho mais. Se eu pegar vapor d'água quando está saindo ali da chaleira, tá? E colocar dentro de um balão, ele vai ocupar só a parte de baixo do balão? Ou ele vai encher todo o balão? Vai encher todo Do balão. Essa é uma possibilidade. Se eu pegar aquele vapor, mesmo o vapor que está dentro do balão, soltar esse vapor que está dentro do balão, ele vai ficar parado aqui no ar, aqui, toda a sala. Aonde tiver brecha para ele vai. Claro que o ar concentrado aqui tem mais moléculas. Se ele se espalhar num lugar maior, né, vai uma molécula para lá, uma molécula aqui, vai começar a se espalhar. Imagina que ele tenha 10 bolinhas, 10 moléculas, tá? As 10 moléculas estão dentro do balão. Comecei a soltar o balão. Essas 10 moléculas não vão ficar paradas aqui no centro da sala. Então uma vai para lá, outra vai para lá. Às vezes está diminuindo o número de moléculas. A concentração delas não está mais aglomerada, ele está espalhada por todo o ambiente aqui. Então essa é uma das grandes características, não a principal, dos gases. Eles têm grande expansibilidade, durante a massa, e compressibilidade.
reais. Da mesma maneira que elas se espalharam, eu posso pegar elas e ficar bonitinho. Mas eu posso juntar tanto elas que elas viram líquidas. Sabia disso? Não. Se eu aplicar elas numa pressão bastante grande, ou resfriar também, nos casos que a gente vai ver, ela vai se tornando... Resfriar um gás? Ela vai... Não seja a combustão do gás. Tipo, hélio, você vê que congela, mas é uma fumaça só, né? Tem líquido? Nitrogênio líquido. Nitrogênio, não é líquido. É líquido. A gente resfriou muito, né, o gás, tem que ter uma temperatura muito baixa, e ele virou líquido. Eu já não vou anotar em esqueminha para te lembrar disso, mas é muito interessante isso aí, tá? Então, dependendo da pressão que eu aplicar, se eu aumentar a pressão, ó, tô pegando aquelas moléculas e tô aumentando a pressão entre elas, assim, ó. Tô comprimindo elas vão se tornar líquidas. Ou eu diminuo muito a pressão, desculpa, a temperatura, certo? Tô diminuindo a temperatura, tu já vai entender isso um pouquinho melhor na hora que eu fizer um gráfico aqui pra ti no caderno, tá? Elas vão virar líquidas também, tá? E se eu diminuir mais ainda a temperatura, ela vai virar sólido. Quase impossível pegar um gás e transformar sólido, mas dá. E nós vamos ver algumas temperaturas já que isso acontece, certo? Então os gases, eles têm essa grande facilidade. O que eu posso mexer no gás? Na pressão, que eu te falei, ó, pegar aquelas moléculas e colocar aqui dentro, exercendo uma pressão muito grande. Posso mexer na temperatura dos gases, muito fácil também. E posso mexer no volume dele. O volume também está interagindo com a pressão. Tirar o volume nessa sala aqui e colocar dentro do estojo. Dá para fazer isso? Daquele gás? Dá. Certo? Então são características que os gases têm. Tá? Tudo bem. Isso aqui é uma informação interessante. Mas tipo, também dá pra mexer com temperatura, mas é que ele vira vai para outro estado, exatamente. Por isso ele perde a forma dele. Entendeu? Os gases o gás não. Ele se mexe, mas ele por isso que o sólido tem forma determinada já, né? Se eu aquecer ele perdeu aquela forma. Né? Vai para o estado líquido, tudo bem. Mas ele perdeu aquela forma definida que ele tinha. Tá? Vamos ver isso aqui, se é o que eu estou pensando nesse desenho aqui da água. A água existe nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Lembre-se de que o vapor d'água é invisível. As nuvens que você está vendo são gotículas de água líquida dispersas no ar. As nuvens são gotículas de água dispersas no ar. Exatamente. Não era o que eu estava pensando, mas acho que ele vai citar depois. Vamos anotar então algumas coisas interessantes aqui que a gente viu. Vamos anotando assim, ó. Pode anotar aqui do lado. Então, o que tem no estado sólido, né? Forma própria. Né? Forma própria definida. Volume definido. Volume definido. E líquido. Volume constante. E forma do recipiente. E no estado gasoso, não apresenta forma. E nem volume constante. Coloca assim entre parênteses. Não, coloca assim características embaixo. Do estado gasoso, né? Tem um capítulo que nós vamos estudar só os gases. Pra gente ver como eles são importantes na área da química. E principalmente, por exemplo, um perfume, né? Eu quero que ele seja volátil, não volátil. Bom, tem que ser um meio termo, porque eu preciso sentir o cheiro. Então, isso é bastante. Não sei o que seria volátil ou não volátil. Volátil é a evaporação do líquido. Tá. Né? Tá, os líquidos têm cheiro, mas, por exemplo, um perfume muito volátil. O que acontece? Ele vai evaporar e saiu a fragrância, logo. Aí eu já fico sem perfume. Então ele evaporou muito logo. Então tem que ser um meio termo. Ele tem que evaporar para eu sentir o cheiro também, né? Mas ao mesmo tempo também não pode ser muito rápido, senão evapora já não tem mais. Porque o perfume ele tem muito álcool. Né? E o álcool ele tem uma grande volatilidade. Tem até gente que usa o termo para quem é instável, para falar, é muito volátil.
né? Por quê? Porque ela se evapora logo, ela é muito instável, tá? Então, tem gente que usa esse termo para instabilidade, tá? Então, por exemplo, o perfume, ele tem muito álcool. O álcool é volátil. Você pode ver que se tu pingar na tua pele, o álcool, ele evapora muito mais rápido do que se pingasse água. A acetona é a mesma coisa, ela evapora muito rápido. Já sentiu isso? Então, né? Será que a vodka evapora muito rápido? Porque a vodka é uma base também. A vodka, ela evapora mais rápido que a água, mas não tão rápido quanto o álcool puro. Por isso que às vezes tem gente que usa base, a vodka como base de perfume. Vodka? Tá brincando? Com vodka? É? Dá pra fazer um perfume de vodka. Ele já tem uma essência, X. É porque ele tem até se pegar no dicionário, se tiver dicionário português, lá se procurar como vodka aparece. É de arroz, Da batata. Da batata, saqueca de arroz. Cereais, é verdade. É da batata, exatamente. E tem lá do que é feito, né? Aí ele tem álcool, né? A vodka tem álcool, não é um grande teor de álcool. Então, ela é volátil, tem uma pouca volatilidade do álcool, mas tem uma grande parte dela que é a água. Queria depois tentar descobrir se ele tem um X teor de álcool e a essência dela acho que não sai tanto assim, se ela segura qualquer coisa que for colocado como cheiro, como adicionado. Então de repente ela não evapora tão gengibre, entendeu? O gengibre junto com a essência que tem já na vodka. Não vai evaporar tão rápido quanto o álcool e nem vai ficar parada ali, molhando a pele quanto a água. Então ela é um meio termo, exatamente. Mas essa eu não sabia. Curiosidade para o meu blog. Mas né? Uma coisa de perfume, é interessante. Então, digamos ali as características do estado gasoso. Então ele tem, anota assim, faz um hífenzinho, né? Um hífen. Expansibilidade com X, né? Expansibilidade. Então, o que seria expansibilidade? Tu me entendeu na hora que eu expliquei? Expansibilidade. Se eu tiver uma certa quantidade de gás, ele pode se expandir para o tamanho do recipiente que eu quiser, a área que eu quiser. Tá? Então, isso aí que é a expansibilidade. De repente, até tem aqui um termo que ele usa para esse termo, quer ver? Eu acho que sei. Expansão, né? Penetrabilidade, compressibilidade, maleabilidade, dureza, solubilidade. Será que eu não cheguei? Compressibilidade. Divisibilidade. Compressibilidade. Então coloca assim, se expande, né? Se expande com ação e temperatura. Certo. É o rádio tocando. Gata, posso te ligar daqui a pouco que eu tô no meio da minha aula? Beijo, amor. Liga ali. Não, mas é que eu tinha colocado pra despertar essa hora que tá Então vamos raciocinar um pouquinho. Expande com ação de pressão e temperatura. Com maiúsculo, esse é o símbolo da pressão, tá? E temperatura. Então agora nós vamos raciocinar e isso aí nós vamos tocar muito também. Temperatura também é um T maiúsculo? T maiúsculo. Tá? T minúsculo geralmente é para tempo, tá? T maiúsculo depende do lugar que você vai ver, mas geral, 99% dos livros você vai encontrar assim, T e T, tá? Maiúsculo. Tem algumas exceções que vai ser P minúsculo, mas a gente vai tratar depois, tá? Então assim,
Agora vamos raciocinar, que são coisas que a gente vai ver mais adiante, mas eu já quero que você comece a entender, tá? Então eu tenho um gás aqui dentro. Imagina que essa água aqui não é água, é gás. Ela não ia estar nesse nível aqui. Se eu tivesse gás aqui dentro, aonde que o gás ia bater? Aqui. Tudo, né? Na minha mão, aqui em cima ia ter gás também, concorda comigo? Líquido não. Tá. Se eu aumentar a temperatura desse gás, imagina que tem uma chama aqui embaixo. Ver uma situação melhor. Não, mas vamos fazer assim mesmo. Aqui eu tenho uma chama, tá aqui embaixo, ó. A água vai ferver. Tá. Mas imagina que fosse gás, tá? Ah, se fosse só gás, Só se gás. fosse gás e água. Só gás. Tá. O que vai acontecer com as moléculas do gás que estão aqui dentro? Vou se agitar. Se agitar. Tudo bem. E tá fechado aqui em cima, a minha mão aqui em cima. Pressão. O que está acontecendo? Aumentando a pressão aqui dentro. Não é uma panela de pressão? Isso aqui que eu fiz agora? É uma panela de pressão. Teria o líquido dentro da panela de pressão. O líquido evapora e começa a exercer a pressão. Tudo bem. E se não tiver escape para isso aqui, o que vai acontecer? Um escape quer dizer uma saída desse ar. Vamos comprimir. Não, vamos começar de novo. Quero que tu raciocine, tá? Não chuta nada. Quero que tu raciocine. Tem aqui, tá aquecendo. Tu já me falou que isso aqui começa a exercer pressão. Se não tiver essa saída de ar aqui para esse gás que tá aqui dentro, sufoca aqui. Explodir? Porque a pressão é muito grande. É vidro? Vidro, qualquer outra coisa. Panela? Lógico, muito fácil. Ah, tá, lógico. Por isso que a panela eu tava meio viajando. Mas tu viu como é fácil da gente imaginar? Tu viu como é só pensar um pouquinho e a gente já começa a associar as coisas. E é muito fácil, né? Não, é que eu não prestei atenção, na verdade, no que você falou do escape. Porque a panela de pressão tem aquela hora que começa a pressionar, ela solta. Se não tivesse aquele escape em cima, É. ia explodir a panela de pressão. E mesmo assim explode. Eu vi casos de panela explodindo. Mesmo assim. Não, você tem que, quando você vai abrir, você tem que esperar, tirar toda a pressão, Claro. se você abre com ela com pressão, ela explode na sua cara. Imagina. Então, assim, então a pressão, as moléculas começam a se agitar com uma velocidade muito grande, uma energia muito grande, tipo assim, vai explodir se não tiver nenhum espaço. Então, se eu aumentar a temperatura, está aumentando a pressão, né? Consegue raciocinar? Está aumentando a temperatura, está aumentando a pressão. Se eu não tiver um volume maior, aqui um copo maior, vai explodir. Agora, se eu transferir essa temperatura... Não for também uma área que expande junto com... Exatamente, falou tudo. Tu entendeu onde que eu quero chegar. Então, eu preciso de um volume maior para suportar aquela pressão. Concorda? Não é que são três coisas unidas. Volume, pressão e temperatura. Tá vendo? São três coisas, são três variáveis que nós vamos estudar muito com os graus. Tá? Agora vamos fazer o processo inverso. Tá? Vamos começar a resfriar. Imagina que eu tivesse aqui um meio, né, ou até que retirasse o calor do meu gás. Antes eu estava aquecendo ele embaixo. Agora imagine na cabeça algum aparelho que te retirasse esse calor do gás, resfriasse ele. Então as moléculas não vão estar mais agitadas. Concorda comigo? O que vai acontecer com elas? Lenta. Tá vendo que a energia é menor? Elas vão começar a se resfriar, vão se mexer mais lentamente, quase até parar, concorda comigo? Existe um ponto, agora olha só, é isso que é fantástico, olha isso que é fantástico, porque olha, não era uma coisa que eu não estava pretendendo falar e me veio agora. Existe um ponto em que a matéria para. As moléculas, por mais que estejam no estado sólido, por mais que estejam nesse estado aqui, elas têm uma pequena mobilidade. Muito pequena. Mas existe um ponto, uma temperatura, que é que nós estamos falando agora, que a matéria para. Ela para. Não existe movimento nenhum. E isso, as pessoas se interessam muito eu já vou dizer que é muito difícil chegar nisso, né? Mas é muito interessante porque, por exemplo, a energia que sai lá do Itaipu, eu não sei se vai ser para São Paulo, não sei, deve ter alguns pontos que aquela energia que é fornecida lá em Itaipu vem como luz para cá. Nesse meio caminho, perde 70% da energia. Você já imaginou? Isso é tudo jogado fora? Essa energia? Até chegar à tua casa, imagina se fosse aproveitado 100% dessa energia. Ele tem energia infinita. Tá entendendo? E se perde por quê? Se perde porque os átomos estão muito... As elétrons que estão sendo transmitidos pelos fios, eles estão muito agitados. Eles têm uma velocidade da luz. Tem velocidade da luz. Imagina com que energia eles estão batendo nesses cabos, que são condutores, cabos como de metal ou fibra ótica.
Ó, fibra ótica, anota aqui que é uma coisa que tu vai procurar, mas não sei se de repente agora ou depois. Eu não conheço muito bem esse sistema de fibra ótica porque é parte de física, tá? Então o que acontece? Eles se chocam muito, eles vão perdendo energia. É como tu tá correndo. Tu começa a correr e começa a se bater, tu já não tem a mesma velocidade, concorda comigo? É de joguinho de videogame, aquele joguinho de corrida. Quando tu começa a bater, tu perde velocidade, né? Então tu perde energia ali. Então a temperatura baixa, certo? Do material, inclusive que está sendo transmitido, tu vai ver nessa parte da fibra ótica, e anota de supercondutores. Anota ali. Supercondutores. Isso aqui, ó, é dinheiro na certa. A pessoa que fizer isso aqui, ó, já estão em estudos, né? Até brasileiro tá na dança, sabe? Porque vai ser um grande aproveitamento de energia, certo? E só que precisa de temperaturas muito baixas. Porque daí vai estar... Mas aí, de qualquer forma, precisa, bom, dado. Como? Eu crio um supercondutor, mas se eu não tiver água, no futuro não tiver água. Ah, tu tá falando da... Tá falando isso aqui, eu creio que é uma proposta do futuro para enriquecer. Pra enriquecer, Só que quem vai produzir água? Se não tiver água, tem tantas supercondutor, outras mas pode ser de outros materiais. Tem o de vento, né? Não. Isso aqui até depois, Isso é só... depende no finalzinho da aula, a gente procura na internet, se quiser. Não é pela água, esse aí. Mas não é do negócio que tá falando de Taipu, Não, são outras. Deixa eu tentar te explicar. Os supercondutores são materiais, certo? Que às vezes são ligas de vários metais ou com outros materiais, que fazem com que os elétrons, a energia que passa entre eles, não se perca. Tá? Só que precisa de temperaturas muito baixas, porque é inviável, tá? Só que tem gente que está estudando para que ele funcione de uma maneira com uma temperatura razoável, tá? Mas são os estudos mais recentes, que até eu tenho acompanhado. Então o que acontece? Eu sei que esse princípio dos supercondutores aqui é o princípio daqueles trens que são... Bala. Aqueles... Eles flutuam. Maglev, tá? É isso, aqueles que Eles flutuam. no Exatamente. cada velocidade. Isso. Que eles não encostam nos trilhos, né? Então esse é um dos princípios para esse maglev, inclusive. Incrível. Então, e fibra ótica, eu vou te falar mais ou menos o básico, que é o que eu sei de fibra ótica, né? Fibra ótica é uma coisa mais utilizada. É um cabinho que não tem tanta perda de energia como um fio condutor normal. Então, o telefone, acho que hoje em dia é fibra ótica, né? Meio de comunicação. De vidro? É feito do material do vidro, de fibra de vidro? Não sei qual é o material que ela é feita. Não sei. Uma coisa que a gente, né, o material, pesquisar aqui que ela é feita, né, pra que serve. Fibra ótica. E olha que eu já tive aula disso, viu? É que eu não lembro do que é feito mesmo. Fibra ótica, eu já vi, assim, porque já deu até o sistema como é que funciona, a dissipação dos elétrons, assim, mas não vou me lembrar. Porque eu tive aulas de física também, né? Na faculdade de engenharia. Tem tudo a ver, né? Tem. Nossa, como tem. Eu já não vou lembrar mais o que é feito, como é que se dissipa os elétrons, eu não vou lembrar. Mas, então, não tem tanta perda de energia, tá? Mas eu acho que a iluminação que vem lá do Itaipu, como eu estava te falando, né? Eu acho que ela não é por fibra ótica, então tem muita perda de Fibra ótica é uma coisa cara, né? É caro. Por isso que eu acho que não é fibra ótica, só que não. Fibra ótica é para comunicações, né? Depois a gente pode ver as aplicações também, né? Mas o que tu estava falando da água é assim, ó. Da Itaipu, que de repente tu fez confusão ali na área da água. A água, é um grande rio, né? Certo? Tem um rio. E ela tem a queda. Eles criam a queda. Não existe aquela queda, né? Eles criam uma barreira para a água, tá? Que contém aquela água. Então aqui tem pouca água e a água fica presa aqui, represada, né? E passa por algumas canaletas aqui, tá?
no momento que ela cai, que aqui não tem nada e aqui tem muito, ela cai, vira uma cachoeira. Uhum. Uma cachoeira com muita energia. Quando ela cai aqui embaixo, ela faz com que algumas pás girem. Ah, tá. E aí dá mais E, velocidade. olha as pás se mexendo. As pás se mexendo é energia. Uhum. Que eles ligam cabos, tem toda uma transmissão de energia. Essa energia das pás se movimentando, energia mecânica, se transforma em energia elétrica. Tem energia magnética, tem energia elétrica, mas vamos falar mais simples, né? Mais simples. Então esse movimento gera energia É isso que elétrica. eu não sabia, que tinha essas pás embaixo, que tá, a água tá caindo, mas tipo, Vai como fazer é o quê? que vai. Não, elas giram Quero fazer pás. xixi, interessante. É como aqueles cataventos lá. Tá. Mas quem move os cataventos? É o vento. Aham. E ali é a água que tá fazendo com que gire aquelas pás, entendeu? É. Uma vez. Ah, não, depois eu te conto. Eu não estava na mensagem. Ai, que horror. Como se chama? De Paula. Não é Itaipu. A barragem de Paula é lá entre Bahia e Sergipe. Ponto do Rio São Francisco. Ah. A gente estava a gente foi fazendo um trabalho lá. Ah, que fácil, filho. Tomara que esteja gravando. Depois eu fico assistindo pra retomar. Aí a gente estava nadando no lugar. Nadando não, a gente já foi para um trabalho, estava desde as 5 da manhã, super cansado. A ponte tem 80 metros para baixo no rio. E no rio, para baixo, ainda tem mais 300 metros. Uma coisa louca. Ou 80, não sei. Acho que o total é 160, da ponte pro rio, do rio para baixo. Nossa. 80 é um canyon. E eu já tinha entrado a gente acabou o trabalho, desceu assim pra tomar um refresco assim, na água e tal. Eu estava do lado da barragem. E o horário que a gente entrou, o horário que a barragem subia, abria um pouco mais por causa da noite, por causa da energia, enfim. Ah. A gente estava tipo assim, a uns bons, sei lá, 1000 metros. Tava meio longe, mas assim, muito perto. E aí, o menino, assistente do fotógrafo, eu vi que a correnteza estava assim, então eu estava bem no cantinho. Só que o menino entrou na água e foi indo, ele foi pego por uma correnteza e foi embora. Morreu. Eu fui pega também, porque eu fui meio que atrás dele, assim, não sei o quê. Só que a correnteza me jogou pra pedra. E ele morreu afogado. Sério? Na tragédia, Quando assim, isso tipo, lá? em 96. Tá brincando. Era Você sabe, eu tava tinha que falar depois. fotografada, é isso? Não, eu tava produzindo o trabalho. Aí o menino. O assistente do fotógrafo, no final do dia, assim, a gente tava desde o 5 da manhã sem comer. Começou a água Ele começou a fumava. subir e começou. Na verdade, a gente não notou isso, a gente notou só que a correnteza estava mais forte. E ali é um como se tivesse canyon. aberto, como se Ali é um canyon, assim. E tem muita árvore E a embaixo, correnteza pedra. levou o guri. E um tu viu redemoinho, deve ter puxado ele, teve uma hora que ele sumiu. Assim, a água começou a Que fazer já tava isso. começando. É isso? Que eu quando eu tava nadando, eu percebi que, tipo, eu fui pegando uma vez Não, pela você tava correnteza nadando e a gente tranquilo. e Você fui tava jogar. nadando tranquilo. Tava parada. Tava ali, tipo, tirando uma na água, assim, nada, não tava nadando, entendeu? Sim, não tava Só que ali. ele entrou e ele foi indo mais pro fundo. Até a hora que ele, tipo, a correnteza pegou ele foi, assim, muito rápido. Tipo, ele tava aqui, ele veio daqui pra cá, assim, tipo, muito rápido. E nisso eu fui, e também fui, entendeu? Mas só que aí eu fui pra pedra. E ele foi A puxado pro correnteza meio. te bateu na pedra, te machucou? Não. Nossa, o pessoal lá Mas de cima tentou? vendo tudo e a modelo também, nossa, foi horrível. E todo mundo, não, ele vai sair no outro lado, a gente vai procurar, não sei o Ah, quê. não, acho que Daí veio, sugou, puxou ele pra baixo. E ele ficou preso numa árvore, alguma coisa, porque lá embaixo é. Assim, né? Não tá. Se afogou, ficou preso. Aí depois de 4 dias que a gente achou, 23 anos. 4 Ajuda dias acharam. É o tempo que ele boia, né, depois do corpo. A gente teve que ficar lá, nossa, foi horrível. O fotógrafo que tava lá, ele era como pai desse menino, assim, uma coisa louca. E aí ele ficou super mal, aí tive que cuidar dele também, aí eu tive que fazer todo o processo de esperar, daí achou o corpo, tem que ir lá no IML, conhecer, negociar caixão, organizar do corpo vir pra São Paulo. A família do menino.
família, cara. Eu cheguei aqui, tipo, eles estavam achando que eu tinha uma, sabe, foi uma coisa muito esquisita. Eu lacrei o caixão e não deixei ninguém ver, porque, tipo, eu fui reconhecer o corpo. Chegou no céu. Falei, gente, lembra dele, Não jovem, dá, né? lindo, ótimo, entendeu? Não dá. É, Não dá. Tava tudo comigo. comigo? Tudo, tipo, não tinha olho, a boca tava desse tamanho, tava tudo inchado, preto. Coisa Nossa, comigo horrorosa. por que será? Peixe? Peixe? Eu reconheci, na verdade, por causa da tatuagem e da sunga. Do contrário, tipo, tava quase impossível. Nossa, que tristeza. Eu era responsável do trabalho. Era eu o fotógrafo. O fotógrafo tá, tipo, Trabalho. acabado de se recuperar de um câncer, de uma operação de câncer da garganta. Ele ainda tava meio frágil, assim, então eu tive que tomar conta dele e cuidar de tudo. Eu não consegui derramar uma lágrima durante todo o processo. Cheguei aqui, no enterro do Conhecia bem o menino. menino? Conhecia, ele era muito gente fina. Quando eu cheguei aqui no enterro, eu tive que ser tirada porque eu não conseguia. Aí descambou tudo, sabe? Eu já tive que chegar e trabalhar. Mas não também, queriam assim. o caixão aberto, assim, né? Ai, Não pode. não Falei, sei gente, se não ficam pode. se E torturando, pra né? entregar, e pra falar, os pais do menino eram mais velhos. Bem velhos, 60, 80 anos. Assim. E ele tinha 23. Eu falei, gente, a gente vai matar essa. Tem que saber muito como a gente vai. E como é que foi? Foi a mulher do fotógrafo que foi, porque assim, eu não tinha a menor condição de falar desculpa, meu filho morreu. Eu assisti tudo. Sei lá, gente. E ninguém avisou dessa correnteza? O filho da puta que tinha que ser avisado, que era um político que estava acompanhando a nossa trip, teve que. Não, o cara, enfim, ele foi buscar um político, que era muito mais importante do que ter ficado ali com a gente e ter falado, olha, não desce, não nada, não faz nada, entendeu? Mas ele podia ter avisado, não precisava nem ter ficado Não, ali. imagina, nada, não avisou nada. E Ele foi ele embora do sabia. shopping, sabia. Ele tinha que ter ficado lá com a gente o tempo inteiro, não ter ido buscar o idiota do político do trabalho, ele foi pago pra estar lá, pra cuidar da gente. E foi pago, hein? É, só Desgraçado. que a gente não conseguiu fazer nada contra ele. Nossa, essa política, eu acredito, né, que política é coisa séria. É, maravilha. Nossa, terrível, terrível Terrível. mesmo. Não, daí você tava falando disso agora que eu entendi, porque tipo, Bate, porque não movimenta. tava muito, não tava aquela cachoeira. Tava uma coisa meio leve, assim, mas aí que agora que eu entendi, porque eu falava, mas como coisa tão leve deixa uma correnteza tão forte? Porque a correnteza era fortíssima. Isso que eu tô te falando, ele tava aqui, daqui pra cá com uma distância muito grande, tipo, vai muito rápido. Assim, Sumiu, assim. sumiu. Tipo, doido. E fora que a água deve bater, o canyon era assim, ó. Então, por isso que formava várias redemoinhas. Assim. Ele chegou a gritar, ele chegou a Nada, ele tava rindo. Tava rindo. na hora que a correnteza pegou ele. Aham. Ele tava rindo. Tava. Ele pensou Feliz que da vida. Achando ótimo, achando uma aventura. só que puxou ele pra lá, mas aí ele não. Quando Ah, ele percebeu. nossa, eu não posso nem pensar. Quando ele percebeu, acho que já era. Com a força do redemoinho, né? Nossa, ele pensou, bom, vem aquela água, ele vai, depois eu paro lá na frente. Não, porque ele só tava com a cabeça pra fora, assim. E ele era gordinho e fumava caramba. Não tinha nem controle. Eu ainda consegui mergulhar e consegui entrar pra correnteza contrária pra me jogar na pedra. Porque eu já tava na água um pouquinho, então eu já tinha percebido que eu tava meio. Então, assim, foi um puta milagre. Nossa, Foi. mesmo se tivesse ido mais lá pro meio, sei lá. Eu tava fodido, eu ia morrer. Eu ia morrer com certeza. Meu Deus do céu. Então esses são dois assuntos. Então fibra ótica e supercondutores são supercondutores. Eles conduzem com muita facilidade, tá? Então a temperatura é essa que eu estava tentando te falar ali, que a matéria para, né? É a mínima temperatura que se chega, que existe no universo. Mínima, se diz, tipo, muito gelado. Muito gelado, é. Não é nem gelada a palavra que se diz, não. É a mínima temperatura do universo. Anota ali qual é ela. É menos, né, menos 200 temperatura. Ela é chamada também de zero absoluto. Pode escrever isso.
Zero Zero. absoluto. Mas você falou, o que você tinha falado antes? Menos, coloca Menos, no final, menos 200. 271. Não, menos 200. 73 coloca, menos 273 graus Celsius. Menos 273 graus Celsius. Por que ela é chamada de zero absoluto? Existe uma outra escala que você vai trabalhar bastante, que é chamada escala Kelvin, que é um K. Ela é usada para cálculos químicos e físicos, né? Nos Estados Unidos se usa Fahrenheit, né? Fahrenheit. E também é utilizada, mas a escala absoluta que a gente chama, vamos ver aqui, ó. Escala absoluta, tá? É a Kelvin, que ela é usada em cálculos, tá? Ela começa no zero, ela não vai a bolinha de grau, tá? Porque ela é absoluta, ela não tem bolinha de grau. Ela começa no zero e vai pro infinito. Já graus Celsius, ó, começa no 273, vai, chega no zero, depois vai pro infinito, tá vendo? Por isso que ela é escala absoluta, porque ela começa no zero, tá? E o zero Kelvin é equivalente ao menos 273 graus Celsius, tá? Então, menos 270 Kelvin, tá? Então, por isso que ela é absoluta. Essa aqui começa no zero. A nossa começa no menos 273. É a temperatura mais baixa que existe, tá? Aonde existe essa temperatura? No, Polo Norte? não. Nem lá. Não. É só nos confins do universo mesmo, no espaço sideral, assim. Ah, tá. Tipo, na Terra. E nem acho que tem menos 273. Não chega. Porque não existe vácuo. Sabe o que é vácuo? Vácuo é um ambiente que não existe matéria. Não existe molécula, não existe átomo, e isso é uma teoria, tá? Porque sempre existe um mínimo de partículas, sempre vai existir. Por mais que seja tipo, menor. o buraco negro seria um super vácuo? Não. O buraco negro tem bastante matéria. Muita matéria Ele mesmo. suga, né? Ele suga toda a matéria. Inclusive a luz. Ele suga, por isso que é buraco Agora negro. o vácuo, vamos supor, tipo, uma situação de um carro. Você tá no vácuo do carro. É um termo entre aspas de vácuo. Não. Ele cria um vácuo porque suga toda a matéria do meio, mas não fica ainda, né? Existem partículas no meio, mas é um termo entre aspas que se usa vácuo, tá? Mas o vácuo real, sem matéria nenhuma, não existe. Por isso essa matéria aqui, ela é inatingível. Pode chegar a menos 271 lá no espaço sideral, entendeu? Menos 250, chega. Mas isso aqui é quando não existe matéria nenhuma, tá? Então é uma coisa mais ou menos, vamos dizer, teórica, assim, metafísica, tá entendendo? Tá? São cálculos, né? E tudo é a base de cálculos. Tá? Então 0 Kelvin menos 173. Esse é o ponto que a matéria para, né? Mínima temperatura. Tá? Tá. Beleza. O que mais que a gente falou? Ah, compressibilidade, né? Nós falamos da expansibilidade, agora a compressibilidade. Então, olha aqui para essa foto, para te ver bem a característica da compressibilidade. 1 quilo, aqui é H, tá? 1 quilo tá aqui, certo? A essa altura. Com 2 quilos, o que vai acontecer se tiver dado ali? Vai descer. O que vai acontecer com as moléculas que estão aqui dentro? Vão ficar mais comprimidas. Entendeu? Então, vamos anotar ali. É a propriedade de um corpo reduzir o volume. E a expansibilidade é de aumentar o volume, né? Ó, veja, olha essa informação aqui que não precisa anotar, mas só deixa eu ver. Os materiais gasosos são os mais compressíveis. É mais difícil comprimir líquidos e ainda mais difícil comprimir sólidos. Mas dá? Dá. Mas é uma energia muito grande necessária. Certo? E tem uma hora que ele não vai, né? E tem uma hora que não vai mais. Tá? Porque as moléculas estão agrupadas e não tem como, né? Beleza. Bom, agora vamos falar um pouquinho das mudanças de estados físicos. Mudança de estado físico. Tá? Então, nós vemos que nós temos. Aqui tem um gráficozinho que eu vou fazer, acho que até ele deitado, que tem mais espaço, né? Ou não? Quer usar a folha aqui atrás? Não precisa não. Eu acho que eu vou fazer assim. Sólido. Que é bem fácil. Líquido.
gasoso. Tudo bem. Eu tenho como fazer para passar uma substância no estado sólido para o estado líquido? Sim. Tem. Eu tenho um gelo. Eu sempre falo uma substância mais simples, depois nós vamos tratar de outras substâncias, tá? Tem como passar gelo, que é a água, no estado sólido e no estado líquido? Uhum. Sim. É só tirar de dentro da geladeira, que está com aquele do congelador, né? Do estado sólido, estado líquido, beleza. Tenho como passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso? Uhum. Tem. É só aquecer aquela água que derreteu ali, ela vai virar vapor, né? Vai virar estado gasoso. Muito bem. E o processo inverso? Do estado gasoso para o estado líquido? Também. Se eu diminuir a temperatura, se eu retirar calor, lembra que eu te falei? Uhum. Dali, o que vai? Se eu resfriar aquele gás, não estou falando dos gases do oxigênio, né? Vamos falar de uma maneira mais simples, do vapor d'água. Uma chaleira esquentando água. Começa a evaporar água, concorda comigo? Uhum. Quando ela bate aqui em cima, ou uma panela fazendo comida, começa a formar gotículas aqui em cima. Uhum. Por quê? Porque o vapor tem uma temperatura muito alta. A tampa está numa temperatura menor do que a do vapor. Então ela faz com que o vapor de você se resfrie. E ele volta a ser Líquido. líquido. Entendi. Tá? Então, a água está fervendo na chaleira. Virou vapor. Encostou a tampa da chaleira, que está com uma temperatura menor que o vapor. Volta a ser líquido. Vai pingando na água e ferve de novo. Tá vendo? Isso é o princípio da condensação. O que é condensação? O condensador, que nós já vimos, logo, talvez na próxima aula a gente já vai estudar o condensador. E no trabalhinho que vai fazer pra mim, vai falar sobre esse condensador. O que são bebidas destiladas? Sabe o que são bebidas destiladas? Já viu lá escrito nas garrafas destilado de uva, destilado de cereais, enfim, né? Tira o álcool, né? Exatamente. E existem as bebidas fermentadas, né? Fermentadas são Mas é a cerveja, reação vinho. de alguma coisa que forma um álcool? Tipo, uma Tá. uva tem álcool? De onde a uva tem álcool? Então, tá. Já vamos falar que essa é uma parte bem interessante. Então, assim, tudo que tem açúcar, glicose, sacarose, frutose, são todos açúcares, são carboidratos, tá? Eles fermentam. Tudo que é carboidrato tem açúcar. Batata, milho tem muito carboidrato, tá? A batata também tem, mandioca tem carboidrato, tá? Tudo que tiver carboidratos, que são açúcares, vira álcool. Os componentes. O álcool tem carbono. Deixa eu abrir um parênteses aqui já na nossa aulinha. Eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Parênteses. Studying people. Not talking anymore. O álcool, não é uma fórmula do açúcar, mas eu vou te dizer. O álcool, Ah, é a cana de açúcar sai álcool. H6O. Isso aqui é álcool. Isso aqui é álcool, tá? Isso aqui é o álcool, tá? O álcool mais simples, o álcool etílico. O etanol também pode ser chamado, né? Então, depois os nomes, não se preocupe que vai aprender mais adiante na nomenclatura, tá? Então, os dois nomes servem. Ele tem carbono, hidrogênio, oxigênio, certo? É uma substância composta, lembra disso? Composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Aqui não é O, não, né? Não, C2. aqui é C2, é que eu rabisquei. A composição do açúcar também tem carbono, também tem hidrogênio e também tem oxigênio. Número que varia aqui. Tem alguns tipos, tem que ir para um livro de biologia, até naquele livro de orgânica provavelmente tenha. Esse aqui também deve ter. Tem vários tipos de açúcar, tá? Até você pode pesquisar na internet. Muito fácil achar. Tem a frutose, tem a sacarose, tem a glicose, tem o amido. Todos são diferentes tipos de açúcar? São diferentes tipos de carboidratos que são açúcares, tá? Todos eles dependem. Alguns têm 6, alguns têm 12. Tem os disacarídeos, tem os polissacarídeos, tem toda essa história. Que eu não sei porque é parte de biologia, sei pouca coisa.
Então, Nossa, gente, vou ter que estudar biologia, física. vai. Ó, então Fazer aqui, um ó, cursinho. varia, tá? Por isso que eu coloquei X, Y, Z, que varia o número de... Nós sabemos que é a mesma composição, Uhum. tá? Quando isso aqui sofre uma reação química, daí tem todos os aditivos para transformar, né? Ele se oxida e se transforma... Oxida? Ele sofre uma oxidação, uma reação que no caso seria a fermentação que a gente chama, né? A fermentação é uma forma de oxidação? A fermentação seria o termo mais biológico, né? Então a cãibra, vamos por a cãibra. Uhum. Cãibra é uma oxidação, uma fermentação de açúcar. Eu acho que sim. A cãibra é uma... Eu sei que A cãibra é uma fermentação e é uma do açúcar. Por isso é com a banana, Não é tem uma quando coisa potássio? Quando falta de mas tem potássio. alguma coisa com açúcar também. É. Mas eu não sei. De repente até se soubesse a Uhum. informação, eu não sei. Eu sei que a falta de potássio no organismo faz com que os músculos se contraiam. Tem toda Mas uma tem uma reação. coisa, tem uma reação que é uma fermentação e tem alguma coisa com a glicose, sei lá, vou pesquisar isso, Pesquisa, acho que é interessante. Aí esse açúcar se transforma em álcool. Uhum. Então imagina só, por que as safras de uva, tem algumas safras de uvas que são melhores do que as outras? Porque a safra da uva, que tem bastante açúcar, forma um vinho excelente. Agora aquela safra que chove muito, o açúcar se dissolve na água. E a uva incha, fica com muita água e pouco açúcar. Aí não vai fazer um bom vinho. Por quê? Então, com menos chuva que é melhor a região que Melhor, tá. melhor. Tem que chover, óbvio, mas tem que ter uma regularidade. Aí o que acontece? Tem todo, não é só por causa da água também. Lá no sul é um grande produtor, porque o clima ajuda. Mas as épocas que chove muito no inverno, pode ter certeza que a safra de dezembro, de janeiro, a uva não vem boa. Porque ela absorveu muita água, a concentração de açúcar se dissolveu muito. A concentração, que são as soluções, cálculos que nós vamos estudar. Dissolve muito naquela água que na hora de extrair o álcool dali, eles têm que adicionar mais açúcar. Porque não tem açúcar suficiente. Daí é uma coisa artificial, tá? Concorda comigo? Concordo. Não tem açúcar suficiente para transformar o álcool que eu preciso. Eu vou ter que adicionar. E fica um álcool puro, só do açúcar da uva? Não. Por isso que eles a safra de 2012 é excelente, né? Eu acho fantástico o cara ser sommelier, né? Eu acho fantástico. Então, o que aconteceu? Então a concentração de açúcar é muito baixa, consequentemente não vou produzir tanto álcool. Então tudo que tiver açúcar, carboidrato, vai se transformar em álcool. Então tudo aquilo que eu te citei. Por isso que a vodka é feita, sei lá... Da batata. Tem do arroz, tem do milho. Saquê do arroz, do milho. Tem whisky ou conhaque. Eu acho que eu acho que tem alguns que são misturados, são várias coisas. Não sei se o whisky... Isso eu acho que é de milho, talvez. Milho, né? A cerveja da cevada, né? Então tudo que tiver, né, carboidrato vira álcool. Bom, então tem as bebidas fermentadas, que elas passam um processo biológico, que é uma reação química, que acontece biologicamente, e transformam o açúcar em álcool. Beleza. Então tem o processo de destilação. O que é o processo de destilação? Se eu pegar o vinho e destilar o vinho, eu estou retirando o álcool do vinho. Exatamente. Não é uma filtração, são coisas diferentes que a tua trabalhinho vai fazer. Filtração e destilação são coisas diferentes, tá? Mas para te entender, eu estou separando o álcool do suco de uva. Só que aquele álcool que está saindo, ele fica com o aroma da uva. Só que ele vem destilado, ele vem com maior teor de álcool. Como é que é feito isso? Eles aquecem, é feito a cachaça, né? A cachaça é um destilado da cana-de-açúcar. Fermenta a cana-de-açúcar, pega aquele caldo da cana-de-açúcar e aquece. Já está com álcool, já está pronta, né? Então, o destilado da cana-de-açúcar aquece, ou do vinho, aquece, tem água e tem álcool. Quem é que vai evaporar antes, que eu já te falei? O álcool ou a água? O álcool. Muito bem. A água continua ali, porque o álcool evapora a 70 graus, a água evapora a 100 graus. Então, você já vê que tem 30 graus de diferença ali. Então, é só eu manter, olha como é fácil.
Se eu quiser só evaporar o álcool, que temperatura que eu tenho que manter o meu termômetro ali? 70 graus. Uhum. Concorda comigo? Sim. É a mesma mensagem. Então, concorda comigo? Se eu quiser evaporar só o álcool, eu mantenho a minha temperatura de fogo que eu tenho a 70 graus. Uhum. Se a água se evapora a 100, beleza. Tá. Então tá evaporando. Ele sobe por todo é claro que em laboratório é tudo de vidro, tá? É o que nós vamos estudar aqui de laboratório, tá? Depois até desse trabalho você pode estudar como é que é feito em grande escala, numa indústria de cachaça, por exemplo. História, que é isso aqui, ó. Tá aquecendo. Balão de Esse destilação. vapor vai vindo pra cá e vai saindo álcool aqui. Exatamente, então isso se chama balão de destilação. Uhum. Esse aqui é o bico de Bunsen. Bico de Bunsen, né? Nós tirávamos um sarro desse bico de Bunsen. Tá subindo. No momento que ele entrou aqui, esse condensador, tá? Isso aqui serve para petróleo também, tá? Aqui tá passando, entrando água e saindo água aqui. A água tá gelada, tá na temperatura ambiente. O vapor que tá entrando aqui tá com uma temperatura 70 graus. Concorda comigo que ele tá a 70 graus? Uhum. Te disse que o álcool evapora a 70. A água tá a 25. O que vai acontecer com o vapor? Vai 70, tem alguma coisa passando a 25, ele vai resfriar, tá? Uhum. Se ele está resfriando, ele vai deixar de ser vapor. Concorda comigo? Ele vai voltar para ter estado líquido. Vai pingar aqui, então, apenas o álcool, com o aroma da cana, ou o aroma da uva. E só pinga álcool aqui. Tu concorda comigo que o teor de álcool aqui é maior do que aqui? Uhum. Aqui tinha 10% de álcool. No momento que veio pra cá, só pingou álcool. Vai vir pra 40, 50, claro que o rendimento nunca é 100%, tá? Uhum. Isso aí sempre pinga alguma coisinha a mais, sempre fica álcool aqui também, tá? Então não é uma coisa 100%, como da energia que eu te falei, nunca é 100%, tá? Então, vem pra cá com um grande teor de álcool. Esses são os destilados, bebidas destiladas. Isso aqui é em escala laboratorial, esse aparelho aqui. Mas existe em escala industrial, que daí são maiores, destiladores maiores, até depois a gente pesquisa sobre isso. Anota ali, destilação, para procurar mais adiante aqui, ó. Destilação, bebidas. Tá? Bom, vamos tirar nosso também. O álcool também do perfume, eles fazem de cereal. Eles fermentam o cereal e tiram o álcool, e aí esse álcool vira um álcool da base de fumo. Pra ser um álcool melhor. Pra ser um álcool também que resseca. Isso eu quero descobrir depois. Que propriedades, qual a diferença das propriedades entre o álcool de cereais e o álcool que a gente usa para limpar, e o álcool da gasolina, gasolina, o álcool de combustível. Tem um álcool que tem um cheiro de amêndoa que é fantástico. É o álcool isopropílico. E deixa eu anotar. Álcool Isopropílico. Nunca mais me esqueci. Uma vez eu fiz uma experiência no laboratório lá da faculdade. A cor que ele tinha, uma reação que a gente fez no laboratório. Amêndoa? Cheiro de amêndoa. Deve ter alguma coisa de amêndoa, né? Amêndoa. Então, a gente tinha feito uma reação, a cor que tinha ficado naquele tubo de ensaio ficou uma cor tão linda, parecia um arco-íris, não, parecia um arco-íris, assim. Mas era uma reação que a gente tinha feito. E nessa reação tinha álcool isopropílico como produto da reação. E o cheiro, meu Deus, esse álcool tubo de ensaio, eu fazia assim. Ai, que delícia. Viciava, assim, de tão bom. É isso, essas coisas que eu quero dizer, que alguns cheiros mexem na psique, transformando o seu estado de humor. A Lara, assim, ó, eu sei que eu ficava longe, às vezes, que cheiro, será que ele cheira agradável de fazer bem, sabe? Não sei se, não faz mal não, não faz mal. Porque tem algumas coisas que são tóxicas, tem cheiro bom, mas são tóxicas, né? Sim. Mas assim, não era. Mas era inebriante. Então, aí aqui, era o que eu tava te falando, então dá pra transformar a substância gasosa em estado líquido, que é o caso da chaleira que eu te falei, né? E do líquido pro sólido também, muito fácil, só resfriando, colocando dentro do refrigerador, congelador, beleza. A transformação do estado sólido para o estado líquido tem um nome, que nós vamos lidar bastante com esse nome, tá? E também do líquido pro gasoso, do gasoso pro líquido e do líquido pro sólido. Existe uma transformação também, que ela requer uma energia maior, que é do estado
sólido direto para o estado gasoso e vice-versa, do gasoso para o sólido. Ela não passa pelo estado líquido, eles vão do exemplo, tá? Quando nós temos uma substância que passa do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa transformação é fusão. Nós estamos fundindo, tá? E o processo contrário aqui do líquido para o sólido é chamado de solidificação, ok? Essa aqui sim, né? Agora a fusão tem que pensar um pouquinho mais, né? É verdade. Realmente é onde que o pessoal se atrapalha. Líquido para o gasoso, tá? Então a gente chama, deixa eu ver, vamos escrever assim, ó, vaporização. Aqui tem dois tipos de vaporização. A evaporação e a ebulição. Ebulição é quando é rápida, a água fervendo numa chaleira. Evaporação é quando tem a roupa secando no varal, demora para evaporar, tá? A gente não vai, né? Vaporização é ponto final. Gasoso para o líquido, tem dois nomes. Pode ser liquefação, ou liquefazendo gás, ou condensação. Fácil, né? Condensação é assim. Certo? E essa aqui, que é o extremo, é chamada de sublimação. É sublime, né? Tá? Que é o caso que acontece com a naftalina. A naftalina? É. Sabe a naftalina que a gente compra no banho? A gente compra não, porque eu não compro. É sólido pra caramba. Mas tem gente que usa isso aí pra traça, barata. Horrível. Tem gente muito horrível. Mas assim, aquela naftalina, ela é sólida, certo? Deixa parada ali, depois de um certo tempo, a bolinha vai diminuindo, certo? Mas aonde tu colocou, eu coloquei ela aqui em cima do caderno. Passou uma semana, ela tá menor. Mas não molhou aqui onde ela tá. Pra onde foi? Alguém comeu? Né? Não. Ela passou do estado gasoso, mas ela não passou pelo estado líquido, por isso que não ficou úmido assim. Não ficou molhada. Ela passou do estado sólido direto pro gasoso. Nossa, com reação do ar? Não, ela perde a propriedade dela do estado sólido, ela perde característica e vai direto pro estado gasoso. Né? É energia, tudo questão de energia. Mas ela não perde matéria. A matéria que estava no estado sólido foi pro estado gasoso. Ela virou gás. Tá? Mas não deixou de ser matéria. Concorda comigo que isso é uma reação, é um fenômeno físico? A naftalina deixou de ser naftalina? Não. Ela só passou do estado sólido para o estado gasoso. É um fenômeno físico. Não mudou a característica dela. Tá? Então, a naftalina tem outro caso que é o iodo, também acontece isso. As pedrinhas de iodo são um poucos casos. Gelo seco também. O gelo seco que é utilizado para efeitos, né? O gelo seco também é assim. São pedras de gelo seco, tipo gás carbônico. Não sei como é que é a mistura de gelo seco. E ela, aquela fumaça toda, né? Também é um caso de sublimação. Certo? Mas em reação com a água, ou normal, ele mesmo não estando... Não, acho que ele não vai água, não vai água, não. Não, quando você joga o gelo seco na água, que você falou. Eu não sei se vai na água, ou se ele é sozinho. Se ele sozinho faz isso. Eu não sei, até depois uma coisa que a gente poderia pesquisar como é que funcionam aquelas máquinas de gelo seco. Eu não sei como é que funciona bem aquelas máquinas. Certo? Muito bem, deixa eu só separar aqui. Falando sobre as mudanças dos estados físicos. Bom, evaporação também não teve nossa também. Aqui, ó, essas aparelhadas condensadores aqui que nem sal. Então, é tudo de vidro isso daí. Não, porque uma parte passa o destilado, aquele, né? E outra parte passa a água, né? Então a água entra por aqui, mas não pode entrar em contato com aquele outro líquido. Concorda comigo? Não, mas o espiral é pra quê, exatamente? Tá passando gás aqui dentro. Mas não pode ser reto? Ah, pode, isso aqui é reto. Né? Mas faz alguma diferença? Ah, tem diferença sim, mas isso é mais a nível
Nós vamos mostrar, são as trocas de calor, né? Uhum. E olha que eu tô estudando isso na faculdade. São os trocadores de calor. Por que chama trocador de calor? Uhum. Tá trocando calor, tá uma coisa entrando quente, esfria. A água que tá entrando fria, ela esquenta um pouquinho mais. Então, é o equilíbrio de temperaturas, né? Uhum. Eu acho que esse aqui esfria mais. Tá vendo que o gás dá mais voltas ali? Uhum. Então, Então ele demora mais mas pra... e a água passa mais vezes entre Sim, eles e sim. resfria mais. Mas se eu não quero resfriar tanto, não tem necessidade, Esse né? aqui é o quê? Esse aqui são bulbos, assim, ó. Ah, tá. São várias, sabe as ampulhetas? Uhum, Né? São uhum. várias ampulhetinhas, assim, entendeu? O gás passa por dentro das ampulhetinhas e a água por fora dos vidros, assim, e vai resfriando. Mas não tem contato entre eles, né? Não pode ter contato, Uhum. né? Isso aqui é uma coisa que nós vamos ver também logo, logo. Bom, o que mais? Vamos falar dos antes gráficos. Antes dos gráficos, nós vamos falar do ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão versus ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? Agora você já sabe me dizer. Ponto de fusão é ou temperatura, vou até colocar aqui para saber que alguns níveis usam Temperatura de fusão? alguns níveis usam ponto de fusão ou temperatura. Ou aqui, ó. TF, TB. Ou TF igual. PE, né? Não PB. PE. Tá? Uhum. Temperatura de fusão e ebulição. Você já sabe me dizer o que é. É a temperatura que aquela substância química ou aquela mistura, pode ser uma mistura, um perfume é uma mistura, ele vai transformar estado líquido na mesma temperatura que a água pura? Não, porque ele é uma mistura. Concorda comigo? Uhum. São temperaturas diferentes. O álcool puro vai evaporar na mesma temperatura que a vodka? Não, porque a vodka já é uma mistura de álcool com aromas e água, Uhum. tá? Mas o que é o ponto de fusão? É a temperatura em que aquela substância ou mistura, tá, passa do estado sólido para o estado líquido. E o que é aquele PE, né? O P, ponto de ebulição? É a temperatura que aquela substância ou mistura passa do estado líquido para o gasoso. Vamos anotar então? Vamos lá. Temperatura de fusão. Ponto em que a substância mistura, ou temperatura, né? Então agora não é só substância, é substância ou mistura. Então nós estamos, já sabe o que é uma mistura. Tá. Ponto em que a temperatura... Da substância ou mistura Uhum. passa do estado líquido para o... Opa, eu falei líquido, né? Não, Sólido. não vai mudar nada, porque é vice-versa. Do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. Ou sólido para o líquido. É a mesma coisa. Eu vou costumar, uma maneira que eu costumo fazer, é assim, ó, sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Tanto faz, faz sentido. Então, esse aqui é a temperatura de fusão, tá? Agora, a temperatura de ebulição. Ponto, né? Em que a temperatura da substância, aqui seria um ou, né? Ponto ou temperatura em que a substância é menor. Ponto ou temperatura é menor. Ponto ou temperatura
entre a substância ou mistura passa do estado líquido para o gasoso ou vice-versa. Não era aqui? Não, líquido para o gasoso. Tá. Ou vice-versa. Que incrível. Isso aqui fui eu que inventei. E agora que não sou a tabela líquido pro gasoso e vice-versa. Tá? Tá. Então, olha aqui. Sólido. Tá? Então as tabelas periódicas mostram pontos de fusão e pontos de ebulição. Só que aqui são só elementos químicos, concorda comigo? Sim. Então, se eu tiver uma barra de ferro, somente ferro, eu vou aqui, ó. Ferro, né? Que é o ferro aqui, ó. Tá? Qual é o ponto de fusão do ferro? Bom, o ferro, com a temperatura ambiente, ele, que é uns 20 graus, 25 graus, ele está sólido, concorda comigo? Se eu quiser derreter esse ferro, tá? Qual é a temperatura que eu preciso? Derreter o ferro, eu tenho que passar do sólido para o líquido. Ponto de fusão, então. Ponto de fusão do ferro, 538 graus Celsius, essa é a unidade que ele usa, graus Celsius, tá? 1538 graus Celsius. Existe um átomo. Não, é uma atmosfera, é a pressão. Não, a pressão sempre 1 atm. Se eu mudar a pressão, esse valor de temperatura muda. Lembra que eu te falei que se eu aumentar a temperatura ou diminuir a pressão, pode... Lembra que eu falei dos gases ali, né? Então, se eu diminuir a pressão, o que acontece com os gases? Se eu aumentar a pressão, eles vão se comprimindo, e o gás que é se transforma em líquido. Então, a pressão também influencia. Mas aqui ele não quer modificar a pressão. Ele está mantendo a pressão a 1 atmosfera, que é a nossa, do nosso ambiente, tá? E só muda a temperatura, tá? Então a gente vai trabalhar com mudanças de pressão também. Mas aqui nessas tabelas mantém a pressão constante e varia a temperatura, tá? Então aqui, ó, 1538. Varia, algumas tabelas dizem 1535, mas é essa faixa, tá? Mas se eu quiser pegar o ferro, que já está fundido, já passou pelo seu patamar ali no estado gasoso, eu preciso pegar a temperatura dele, então, e trazer aqui, ó, ponto de ebulição. Vamos ver? 2.861. A temperatura é muito maior, a energia é muito maior, certo? Então essa tabela aqui, ela traz todos os elementos, tá? Mas agora, se a gente tiver uma mistura entre ferro e níquel, bom, não é nem a do níquel e nem a do ferro, fica um meio termo, concorda comigo? Se eu tiver mais ferro, a temperatura vai estar mais próxima do ferro. Se eu tiver níquel, vai estar mais próxima do níquel, né? Depende da quantidade que tiver de cada um, tá? Isso aqui já é uma mistura, você concorda comigo? Então, o que acontece? A temperatura das substâncias puras é diferente da temperatura de fusão, de ebulição das substâncias compostas ou de mistura, certo? Tá. E tem uma outra coisa que é importante. Tá vendo que aqui diz 1538? É sempre naquela temperatura, concorda comigo? Tem alguns casos, algumas misturas, se eu misturar água e álcool, por exemplo. Não é nem a da água e nem a do álcool. Depende da quantidade de cada um. Mas tem alguns casos que ela não é constante lá. 70 graus. Sempre 70. A 70 graus ela vai evaporar. Tem alguns casos que eles dão uma variação. Vai dos 68 até os 72. Tá vendo que é uma faixa de temperatura? Quando bater nos 68 graus, ela começa a evaporar. E vai até os 72. É o que mostra esses gráficos aqui, ó. Veja bem. Aqui é o tempo passando, tá? Aqui é um gráfico. A gente vai trabalhar bastante com gráfico. Aqui é o tempo em minutos. Tá vendo que tá passando, ó? Aqui é um tempo. Aqui já é outro. Tá vendo que tá passando o tempo aqui? Como se fosse um relógio, tá passando. E aqui é a temperatura. Quanto mais pra cima tiver, maior é. Então aqui é o zero, ó. Aqui é o ponto zero, tá? E eu vou dizer que aqui é o 1 minuto. Aqui eu vou dizer que é o 2. Aqui eu vou dizer que é 3. Aqui eu vou dizer que é o 4 e assim por diante, tá? Aqui eu vou dizer que é 10. Aqui eu vou dizer que é 20.
Eu tô inventando, tá? Tá. Vou dizer que é 40. Tá? Então ele está aumentando para cima, aumenta e pro lado aqui aumenta. Tá? Se eu estou aumentando a minha temperatura, vamos voltar aqui. Quero que o raciocínio antes de olhar para lá uma coisa. Se eu tenho uma substância no estado sólido, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, que a gente já comentou, para transformar ela para o estado líquido? Aquecer. Então aqui eu forneço energia. Vou colocar assim, ó, mais energia, calor, tá? E se eu fizer essa substância que já está no estado líquido, transformar por gasoso, o que isso faz? Esquenta mais ainda. Mais energia ainda, mais calor ainda que vai fornecer para ela, tá? E o processo contrário, se eu quiser transformar essa substância em estado gasoso, estado líquido, o que eu faço? Resfriar. Eu estou tirando energia, estou tirando o calor dela. E aqui, idem, né? Tá? Então, os processos de fusão e vaporização sempre precisam de energia. E processos inversos, que é a liquefação, condensação e solidificação, eu preciso retirar a energia, preciso retirar o calor, que é o que a água faz passando lá pelo condensador. Ela retira o calor daquele vapor que está passando dentro daquelas espiralzinhas. Né? Porque a água está mais fria do que o vapor, ele retira esse calor dele. Tá? Isso se chama transferência de calor. Tá? Então, esse gráfico mostra isso. Ó. Eu tenho uma substância no estado sólido. Está passando o tempo. Eu estou aquecendo. Tá vendo que eu estou subindo aqui? Estou saindo do zero. Tá vendo que está subindo? Subindo, subindo, subindo. Chegou em que ponto aqui? Consegue entender o gráfico? Consigo. Tá vendo que ela está subindo? A retinha está subindo? Por quê? Porque eu estou aumentando a temperatura. Ele está me mostrando que eu estou aumentando a temperatura até chegar ao ponto 10. Isso. Aí, aquela substância que está no estado sólido está começando a virar líquido. Mas eu faço uma pergunta. O gelo que está no estado sólido, ele faz assim, ó, e vira líquido? Não, demora um tempinho, certo? Ele começa a derreter e tem um tempo ali que tem o sólido e líquido, concorda comigo? Que é um pouquinho de gelo, está derretendo, e a água que já está derretida. É isso que está mostrando aqui, ó, nesse meio termo reto aqui, ó. Então aqui eu só tenho sólido. Está aquecendo esse sólido. Chegou nesse ponto aqui, que é o ponto de fusão, olha aqui, ó. Eu tenho sólido e líquido. Bom, derreteu tudo. Continua aquecendo. O que vai acontecer? Estou aquecendo esse líquido. Estou aquecendo, aquecendo líquido, aquecendo líquido, aquecendo líquido, até que eu encontro a temperatura de ebulição. O que vai acontecer? Ele vira gás de uma hora para outra? Não, né? O líquido começa a ferver, 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 começa a virar gás. Mas foi de uma hora para outra? Não. Tá vendo que tá passando o tempo aqui, ó? Que tempo eu tenho aqui? 2. Que tempo eu tenho aqui? 3. Então, levou 1 minuto. Tu concorda comigo que de 2 para 3, que ele passou 1 minuto? 1 minuto demorou para todo aquele líquido se transformar em gás, vapor, né? Chegou aqui. Estou aquecendo esse vapor. Até que ele vira plasma, né? Aquecendo, superaquecendo, né? Mas ele para por aqui, certo? Isso aqui é um gráfico em que a gente mostra a mudança de estados físicos, tá? Então começa assim, sólido, aquecido. Nesse ponto reto aqui é o ponto de fusão, em que eu tenho sólido e líquido. Lembra do gelo? Tirei o gelo da geladeira, lá do congelador. Coloquei em cima aqui da mesa. Ele começa a derreter, e tem aquele ponto que ele está derretendo, que eu tenho sólido e líquido, né? Essa reta aqui, ó. Depois de derretido, ele só tem líquido. Eu continuo aquecendo aquele líquido, até que ele encontra o ponto de ebulição. E no ponto de ebulição, eu tenho líquido e vapor em equilíbrio dentro daquele sistema, certo? Mas não é de uma hora para outra que ele vira gás. Então, eu tenho todo esse trechinho aqui mostrando que eu tenho líquido e gás, aqui, vapor. Terminou. Virou tudo gás, virou tudo vapor. Continua aquecendo. Aqui, ó, é 10, aqui é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 graus Celsius. 21, 22, 23. Tá vendo? Ele tá aumentando a temperatura. Olha que interessante esse gráfico aqui. Tá vendo que ele tá ao contrário? Ele não tá descendo agora? O que será isso? Você entende agora?
Esse aqui sobe e esse aqui desce. Por que será? Porque tá transformando o líquido pro sólido. Aqui, óbvio. Exatamente. No gráfico. Ah, tu Porque essas entendeu? pegadinhas, Não, né, são bem de pegadinhas. professor, né? Porque você fica assim, tipo, puta que pariu, e agora? E agora eu não sei fazer. Não sei fazer. Era isso que eu sentia nas minhas Maldita aulas. professora que ela faz uma coisa em aula e na prova ela coloca outra. É mega óbvio, mas a pessoa fica Mas bloqueada, sabe por que né? que é isso? Porque a pessoa não entende. Agora tu entende. Por quê? Tá subindo. Porque a temperatura tá aumentando. O que que tá descendo? Tá saindo do 40 e tá indo pro zero. Uhum. Tá vendo que tá descendo? Agora a gente Agora consegue que ele, ajustar. ele fica no Ah, não, tempo, mas esse isso. tempo... Essa é aquela faixa que eu te falei. Tá? Aqui, o ponto de fusão era quanto? 10. 10. Mudava 10 daqui até aqui? Não, era Não. retinho, era sempre 10. Só mudava o tempo, ó. Uhum. De 1 para 2. Mas era retinho. Aqui já não é mais reto. Por que será? Porque ali é uma faixa que está acontecendo. Uma faixa. Não é temperatura de fusão e temperatura de ebulição. É faixa de fusão e faixa de ebulição. Porque é uma variação de temperatura. Não sei quantos graus, depende da mistura que você está falando. Isso acontece geralmente com misturas, tá? Bom, o que mais? Deixa eu cuidar lá também. Vamos montar um gráfico para água. Vamos montar esse gráfico para água. Depois, acho que isso aqui, nesses nomes aqui, ó, eutética, azotrópica, que são esses casos aqui de faixas, a gente precisa na próxima aula. Tá. Vamos montar um gráfico para água. Posso ler? Oi? Posso ler já para dar uma... Pode. Vamos procurar lá no teu, tá? Água. Água pura. Vamos colocar aqui água pura, porque a gente sabe que a nossa água que a gente bebe não é pura. Uhum. A única água que é pura é a destilada. Porque ela passa por outro tipo de destilação, tá? Uhum. Tu tira tudo que tem ali. Tá? Tudo que faz minerais, tudo ela fica H2O puro. Tá? Se tiver aquelas impurezas ali, a temperatura já é diferente, tá? Pouquíssima coisa, mas já muda. Então vamos montar o nosso gráfico. Vamos ver se você concorda comigo. Qual é a primeira coisa que você faz para montar um gráfico? Vamos ver se você está lembrado, senão a gente começa agora. Vou fazer a faixinha aqui. Isso aí. Como Claro, chama isso? precisa... São os eixos, Eixos, tá. tá? São os eixos. Então vamos desenhar Vamos esse eixo aqui. O eixo vertical, o eixo horizontal. Setinha. Por que essa setinha é importante? Porque isso mostra o sentido para onde eu estou indo. Para que, se eu desenhasse só assim, para onde está indo isso? Para cima ou para baixo? Não. Para cima está aumentando e para o lado de cá está aumentando. Uhum. Tempo. T minúsculo. Mas tempo em quê? Minutos, horas? Tem que me dizer, Lara. Eu não sei o que é esse tempo. O que é esse tempo? Minutos? Não sei. Pode ser anos. Tá. Pode ser, tá? Vamos mudar. Já que ele foi em minutos, vamos colocar segundos. Vamos colocar segundos. Segundos é S minutos, Uhum. tá? Temperatura. Vamos colocar grau Celsius, né? Pra não complicar as transformações de unidade, né? Não sei Fahrenheit ainda. Depois eu te ensino a transformar no Fahrenheit ali. Mas é facilzinho. Vamos trabalhar em grau Celsius. Aqui é 0 grau. Tá? Existe gelo com uma temperatura mais baixa que 0 grau? Sim, existe. Vamos colocar temperatura negativa aqui. Vamos colocar o gelo uma temperatura negativa. -5. -5. Deixa eu ver. Ou vamos fazer, nem vamos colocar a temperatura, vamos fazer assim, ó. Queria fazer diferente, tá? Não vou te confundir, né? Tá. Eu tenho a água. Vamos sair -5. Tudo bem. Se eu tirar daquela temperatura -5, né, e colocar num ambiente com uma temperatura maior que -5 graus, o que vai acontecer com esse gelo? Ainda não está derretendo. Eu não te falei, claro. Quais são as temperaturas? Você vai me perguntar, o que vai acontecer com o gelo? Eu não sei que temperatura ele derrete. Qual é a temperatura que o gelo derrete? Eu não sei, eu tenho que passar essa informação. Né? Ponto de fusão da água pura é 0 graus Celsius. Qual é a temperatura de ebulição da água pura? 100 graus Celsius. Tá? Uhum. A nossa
escala, graus Celsius, é baseada na água, tá? Tá. Fahrenheit tem uma história curiosa. Não sei se é verídica, né? Mas é o que eu ouvi. Um cara, o Fahrenheit, né? Que inventou essa escala, ele tirou um dia, a esposa dele estava com febre. E ele se baseou na temperatura que a mulher dele estava de febre. A escala Fahrenheit é baseada na febre da mulher dele. É, tipo assim, a nossa escala centígrada é na água. O 0 graus Celsius, né, é baseado no ponto de fusão da água, tá? E qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus. Então, a nossa escala começa no 0, que é o ponto de fusão da água, né, e vai para o infinito, mas é baseado na água. A dele, o 0 dele é a temperatura em que a mulher dele estava de febre. 30, não, mas é diferente, né? Não, esse é diferente. Claro, teve umas diferenças ali, eu não sei como é que foi feito, como é que ele fez os cálculos ali, né? Mas era o dia que ela estava de febre. Deixa eu ver como é que ele fez o cálculo, não tô com a mínima ideia como é que ele fez. Mas enfim, era um dia que ela estava com febre. Engraçado. E não é baseado na nossa, não tem nada a ver com a Mas nossa. por que ele quis inventar o Fahrenheit? Sabe? Porque é uma escala diferente no... Não sei. Coisa de louco mesmo. Sabe? Porque Inventou só e pegou. funciona em certos países, né? É sistema inglês, né? É inglês. É inglês. Estados Unidos e Inglaterra, esses países assim, versão inglês. Essa é tudo assim, Celsius. E a mundial, que é Como milhas e quilômetros. é sistema inglês. Né? Que é totalmente fora. Me fala pé. O que é um pé? Né? É baseado nos 20 Rangers. pés. Vi que era uma polegada, era baseado na polegada do não sei de quem. Que pode variar, né? Cada um tem um dedão diferente. Um pé. O que é um pé? O meu pé é diferente do teu. Mas o sistema inglês é mais bravo. É muito bravo. O nosso não, o nosso já é coisas certas, né? O deles é muito fodido. E o resto do mundo é tudo Celsius, é o sistema normal, é assim, né? E o universal é aquele Kelvin, é o estado absoluto, que em qualquer lugar se utiliza, né? Aí, o que eu estava te falando? Tá, voltando, né? Então, eu estou te dizendo o quê? O que eu estou te dizendo aqui? Que a água começa a virar líquido com que temperatura? 0 graus. Que temperatura que a água vai virar gás? 100 graus. A que temperatura está a nossa água aqui? Menos 5. Se eu aumentar a temperatura, vamos fazer assim, ó. Ela já até aqui, menos 2 graus. Ela derreteu? Está derretendo? Não. Menos 1. Está derretendo? Não. Quando chegar no 0, vai começar a derreter. Então, como é que eu mostro que ela está derretendo? Com aquela reta. Por que eu sei que é reta ali? Eu estou dizendo que tem um ponto de fusão, não é uma faixa de fusão. Tá? Então, aqui é reta. Então, quer dizer que desse tempo até esse aqui, eu tenho sólido mais líquido. Tá? Aqui eu só tinha sólido, concorda comigo, que não estava derretendo ainda? Então, deste ponto até esse ponto aqui, sólido. Desse até aqui, equilíbrio entre sólido e líquido. Muito bem. Terminou, virou tudo líquido. Continua aquecendo. Até onde eu vou aquecer para ela virar gás? 100. Até 100. Claro que a minha escala aqui ficou meio pequena, né? Mas vamos colocar os 100 aqui, ó. Quando tiver 70, já tem gás quando tiver 70? 70 graus? Não. Só vai ter gás quando chegar a 100. Então, aqui ainda é tudo líquido. Concorda? Quando chegar nesse ponto, porque não é uma faixa, né? Começa a ter um estado de equilíbrio de fases, que a gente chama equilíbrio de fases, né? São as fases que a gente chama de fase sólida, líquida e gasosa, tá? Isso se chama equilíbrio de fases. Então, o que eu tenho aqui? Líquido mais gás, certo? Terminou, virou tudo gás. Posso continuar aquecendo? Posso, dentro do meu interesse. E assim vai até onde eu quero, tá? E aqui é só vapor, gás, né? Certo? Bom, então vamos anotar aqui. Isso tem sólido
mais líquido, que eu estou chamando de equilíbrio de fases, tá? E esse aqui, líquido mais gás, ok? São dois estados em equilíbrio. E aqui tu tem os estados puros, tá? Então lembra que isso aqui a gente chama de patamar. Quantos patamares nós temos aqui? Dois, né? Tá? Dois patamares. Este aqui, do equilíbrio sólido e líquido, e este patamar aqui do líquido gasoso, tá? Mantendo-se a pressão constante. Vou escrever aqui do lado, ó. Pressão constante. Se eu mudar a pressão, lembra do fato que eu te falei, né? Se eu mudar a pressão, acontecem coisas diferentes. Então, vamos manter a pressão do nosso ambiente. Tá? Então, ele falou aqui, ó. Muito importante. Isso só acontece para substâncias puras. Sempre nas substâncias puras. E se eu misturar alguma coisa, se eu colocar flúor na minha água, varia um pouco. Se eu colocar álcool nessa água, Varia. pode ser que até o tempo varie. Pode ser que a temperatura varie, o tempo varie, né? Porque aqui eu estou dizendo que demora 10 minutos. Ah, tá. Mas, né, isso, claro, o tempo para nós aqui não é tão importante, depende também da energia que está fornecendo. Quanto mais energia tu fornecer, mais rápido vai ser. A temperatura não, a temperatura é sempre constante, tá? Então aqui, ó, se eu misturar outra coisa aqui na água, flúor, sei lá, colocar sais minerais, ferro, potássio, sei lá, o que, né? A temperatura já varia. Se eu colocar álcool, nem seja um pinguinho de álcool aqui. Eu não sei qual é a quantidade, isso são testes que eles fazem, né? Então eles fazem em laboratório, né? Mas varia? Varia. Tá certo? Então seria uma substância pura. Então não tem nada misturado. Para mistura deve acontecer coisas diferentes. Tá? Outra coisa. Então vamos anotar aqui, ó. Vamos virar a folha. Que para substâncias puras, o ponto de fusão e ponto de ebulição é constante. Não é faixa. Ele é sempre a mesma temperatura. Se eu estou te dizendo que o ponto de fusão da água é zero, quer dizer que esse trecho todo aqui vai ser zero. Não tem, ele é reto. Tá vendo que ele está retinho? Está aumentando, está diminuindo? Não, é constante, reto. Esse ponto já não é constante, ele está aumentando. Está subindo, está aumentando. Está descendo, está diminuindo. Se eu estou te dizendo aqui, ó, que o ponto de ebulição, esse patamar aqui é constante. Sempre 100. Tá? Daqui até aqui é sempre 100. Aqui já não é mais 100. Está aumentando. Está aumentando. Se estiver para baixo, está diminuindo. Certo? Dá para entender? Dá. Beleza. Muito bem. Acho que essa também não vou na semana que vem, que é mais trabalhoso. Tá? Vamos ver se tem isso aqui no teu livro. Tem um trabalhinho? Olha, tem depois aqui. Uma linha. Não sei. Não tá. Ó, um condensador, um esquema de um condensador em laboratório, ó. Destilação simples, ó. Essa aqui já é um pouco mais complicado, isso aqui é fracionada. Essa aqui tem umas diferenças, tá? Bom, o bom é que tu vai pesquisar sobre isso. Pode começar a pesquisar agora, já vai lendo, tá? Que é sobre separação de misturas. Não precisa se antecipar muito. Não vai me entregar esse trabalho por enquanto. Então, vai fazer ele ali, no computador, tá? Tem Word ali, né? Não sei se é o Word que tem, se é o Word, tá? Então, tu vai fazer, ó, eu vou ser exigente agora. Tu vai fazer uma capa no seu nome, tá? Como assim uma capa? Uma capa. Você vai fazer a primeira folha do Word, né? Vai escrever assim, trabalho sobre separações e misturas, tá? Vamos escrever trabalho, primeiro. Trabalho. Tá, então, nessa folha tu vai escrever. O que pode escrever em cima? Já que não tem universidade, não precisa escrever nada. Então, no centro da página do Word, você vai escrever o título.
que é separação de mistura, tá? Tá, Aqui, ó, vai escrever teu nome, tá? tá. E aqui embaixo você escreve data e cidade, tá? São Tá. Paulo e a data, tá? E aqui tu vai desenvolver o teu trabalho, certo? Uhum. O importante, o ideal seria... Sabe por que eu tô te falando isso? Porque eles vão te cobrar isso lá no seu curso técnico, vai ter Uhum. bastante trabalho. Uhum. E é bom tu já sabendo fazer, claro que eu não vou te cobrar Detalhadamente. tá? Mas é bom já se adaptar. Aqui em cima seria o nome da universidade, o nome do professor e blá blá blá, Sim. tá? Então aqui, o ideal é ter uma introdução, mas tu não precisa fazer agora, só se tu tiver vontade, A tá? introdução seria É o que tu vai explanar no teu trabalho, né? E no presente trabalho, terá citado separações de mistura, tais como, né, tal, né? Os processos e equipamentos utilizados para separação é uma introdução do que tu vai fazer no teu trabalho, tá? Existe também uma página aqui que vai, o sumário, que seria o teu índice, não precisa disso, tá? Aqui é todo o desenvolvimento do teu trabalho. Cada assunto que tu trata teria que ter um número, tipo um capítulo, como se fosse um livro, tá? Então não tem problema. Eu só tô te falando como é na real, tá? Uhum. Depois vem a tua conclusão. O que é a conclusão? O que tu concluiu no teu trabalho? Tu não vai repetir o que tu já falou na introdução, né? Porque a introdução é o que tu vai falar. O que é a conclusão? Bom, a conclusão que eu cheguei aqui, o processo de destilação acontece de tal maneira, é muito utilizado na indústria tal, o processo de filtração é barato, sabe? É uma conclusão do que tu entendeu no trabalho, do assunto, o que tu entendeu, né? Não, são 3 parágrafos, tá? Introdução, talvez uns 5 parágrafos, tá? Aqui são 3. Para um trabalho mesmo, seria mais uma página aqui. Seria a bibliografia. Ah, tá, onde eu pesquisei. Isso, tem internet, se é livro, é Uhum. revista, entraria tudo aqui, tá? Mas não precisa também. Então, o que eu principalmente gostaria que você fizesse uma capinha, se desse, se fizesse a introdução e a conclusão é muito importante, muito importante, mas só se quiser. E o desenvolvimento, que é o que tu vai abordar, tá? Mas se tu tiver dúvida, não tu faz só a capa e o desenvolvimento, tá? Que não precisa imprimir nada, eu olho, se me manda por e-mail, eu olho lá e vejo, leio e corrijo. Tá. Tenta ser sucinto, se tiver foto, sabe qual é a foto, né? Tu acha na internet, copia e cola lá no Word. E eu vou te avaliar ali também no seu trabalhinho. Tá bom. Pode ser? Pode, lá. Então tá. Mas faz com calma, viu? Não... Se fosse meus alunos da escola, eu já ia botar uma data. Entendeu? Olha, gente. Entendi, tipo, pra daqui 2 semanas, uma semana, pro Entendeu? Mas já que, né, a situação é diferente, A minha tudo vida. bem, tá? Eu vou te dar o tempo livre pra te ver. Mas claro que não pode se estender muito, porque a gente Lógico. já saiu do assunto e tu não entregou o trabalho. Sim. É umas 3 semanas, 4 semanas, tá? Tá legal. Aqui tá o assunto, ó. Página 31. Vamos colocar aqui em cima. Esse aqui é o assunto, eu digo, dos gráficos, se quiser ler. Tá. Vamos colocar aqui, ó. Posso colocar aqui do lado? Pode. Página 31. Se quiser dar uma olhadinha. Começa na página 31. Ó, na passagem, olha só que interessante, coisa que eu não sabia. É por causa da pressão, tá claro. Na passagem do furacão, os vidros das residências estouram de dentro para fora. Gases e líquidos podem sofrer de mudança de pressão em função da variação da velocidade. É por causa da pressão. A pressão dentro fica Mas como maior. que a pressão tá reagindo pra dentro? Tem Não, porque escape? como tem um furacão, ele suga a matéria. Então, se ele está sugando a matéria, diminui a pressão, porque tem menos matéria. E a pressão de dentro do ambiente é maior. Então, o que acontece? A pressão vai do maior para o menor. Então, qual é a tendência? Dela explodir de dentro para fora. Porque a pressão quer escapar. Por isso que, tipo assim, aqui tem o vidro, aqui tá a pessoa dentro. É que eu assisti um filme, eu vi, o vidro quebra assim, na cara da pessoa, vem pra pessoa. Se a pessoa tá aqui dentro do ambiente... é de dentro para fora, vai para fora. Ah, vai pra fora? Vai para fora. Não, porque eu assisti um filme que Então, a coisa vinha toda pra dentro. Mas era um furacão? Era ciclone. Não coisa, não? Não sei. Mas, É aquele tipo assim, ó. Então, sabe, tem filme que faz coisa errada, né?
Aí que tá. Eu tô entrando com Detalhe, o né? processo, porque eles de repente nem consultaram o físico ali pra falar, né? Que filme que é esse? É o... Isso, né? Não, o dia seguinte, o dia depois, puta, não lembro lá. Vamos ver isso aqui, ó. Os noticiários de jornal, rádio e TV mostraram eventualmente informações de ventos fortes em região do Brasil e outros países. A velocidade do vento em um furacão é muito elevada quando comparado aos movimentos do ar no dia normal. À medida que a velocidade do ar aumenta, as pressões são reduzidas sobre a superfície da velocidade. Quanto maior a velocidade do vento, menor a pressão. Quando o furacão passa próximo às construções, residências, indústrias, cujas janelas estão fechadas, a pressão externa, tá? A pressão, aqui é a janela, tá? A pressão externa do lado de fora, tá? É muito menor do que a pressão que está dentro. Por quê? Porque aqui tem uma velocidade, lembra aqui? Aqui tem a velocidade. Aqui a pressão é menor e aqui a pressão é maior, porque aqui dentro não está passando furacão. Então o que acontece? Isso é um fenômeno físico, tá? A pressão sempre tenta se igualar. Então o que acontece? A pressão que está aqui dentro, que é maior, quer passar para o lado de fora. Então qual é a tendência? Para igualar as pressões. Então o que acontece? Quebra o vidro. Porque ela quer sair. É uma pressão, uma panela de pressão. Ela está querendo sair. Então bate no vidro e quebra o vidro. Ah, tá, daí ele fica pra hora. Ó, Não é óbvio, então esse filme tá totalmente errado. Tá errado. Tá errado. Se tem velocidade no ar, quer dizer que a pressão é menor e... Não, desculpa. Na verdade, assim, o ar tá congelando. Tá congelando e aí começa a quebrar. É a mesma coisa? Aí eu não saberia pra onde dizer onde queria... Mas se a temperatura diminui... Fora tá começando a congelar tudo. Bom, teve um maremoto. O maremoto entrou pra dentro da cidade. E aí, de repente, a temperatura começa a cair e começa a congelar tudo. Assim, Lembra do Titanic? Lembra do Titanic? Sim, é tipo aquilo. Tem materiais que ficam suscetíveis. Suscetíveis quer dizer que eles ficam sensíveis às mudanças de temperatura, tá? Então, o que acontece? O Titanic foi um caso. De repente, se ele estivesse no mar com a temperatura normal, todo aquele rasgo não seria tão grande quanto foi feito na carcaça dele. Só que o metal que ele foi feito era um metal muito frágil àquela mudança, àquela temperatura muito baixa. No momento que ele rasgou, ele se arrebentou. Entendeu? É como tu colocar água quente num copo muito gelado, não quebra? É isso aí. É mais ou menos isso aí. Então por isso que quebrou o vidro. Só que ali foi, sabe, eu acho que eles aumentaram também, né? Sabe, o filme sempre aumenta. Então é isso aí, ó. Em consequência dessa diferença de pressão, ó, tá? É estouro da janela de dentro para fora. O mesmo processo se repete em relação ao telhado da casa. Com a pressão sobre o telhado é menor do que o interior da casa fechada devido à velocidade do vento. O telhado pode ser arrancado. Tá vendo? Você pode fazer dos telhados. Temperatura também. Temperatura sempre vai do maior para o menor. Então, em qualquer lugar que tenha diferença de temperatura, a tendência é se igualar. E sempre vai do maior para o menor. Sempre. Tá? Então sempre baixando. Sempre baixando. Ou aquela que está menor, aumentando também. Pensa só. Mas quem é que vai me passar o calor? É tu. Eu tô com 20 graus e tu tá com 40. Qual é a tendência? Se igualar. Não sei a qual temperatura vai se igualar. Bom, mas quem é que vai me passar calor? Passar calor. Consequentemente, a minha temperatura vai aumentar. E a tua vai diminuir, vai se igualar a mim. Mas eu vou chegar a 40 graus? Não. Eu vou chegar a 20. Também não. Mas vai ficar um meio termo ali. Não sei se vai ser 30, talvez seja 30, só talvez não. Depende da massa do corpo, depende do poder calorífico do material que está sendo trocado calor, tem todo um fator, tá? Isso, isso é física, tá? Mas tem todo um parâmetro que tem que ser avaliado. Mas não sei se é 30, se é 32, se é 28, tá? Não tem problema. Certo? Então o que importa é que tu vai me passar calor, a minha temperatura vai aumentar e a tua vai baixar, até chegar num equilíbrio. Pode ser 28, pode ser 30, pode ser 32, não sei. Quem cede calor é aquele que está sempre com maior temperatura. Mesma coisa aqui. A pressão se iguala, tá? E tem uma coisa interessante que eu vou falar depois. Eu estudei numa faculdade.
Isso aqui acontece em tubulação, em torneira. Deixa eu lembrar o que era a diferença de pressão. Deixa eu ver com torneira. Mas a água sai, sabe? É por causa da diferença de pressão. Tem dentro da tubulação e fora da tubulação aqui. Dentro da tubulação provavelmente a pressão é maior. Aí a tendência da água é para ir para a região de menor pressão, que é o nosso ambiente. Então por isso que cai a torneira, uma coisa assim. E o sifão? O sifão lá embaixo, né? É embaixo, né? Ele tá caindo, ele passa do sifão. O sifão, eu não sei, porque uma vez eu lembro que um escroto do namorado meu ficou brigando comigo porque eu não conseguia raciocinar qual era a funcionalidade do sifão. Meu Deus, essa foto ridícula, nossa. O dia inteiro brigando comigo por isso. Não, eu sei que o sifão, ele tem um bojo embaixo e aqui passa o cano, né? Esse aqui as partículas com mais peso, mais, né? Peso gravitacional, elas ficam retidas lá de Isso é baixo. tão ridículo que eu nem lembro. Mas eu nunca Ele vi. me fez. Menina, o Rafa já abriu o sifão lá, mas eu não sei como é que geralmente, como é que faz ali. Não sei se a água passa embaixo e sobe, ou se ela filtra aqui, cai suas partículas grandes e a água vai embora, sabe? Tem que olhar aí dentro dele. No idea. Nem quero lembrar. Mas um dia que a gente procura a história do sifão, É. né? É que ridículo. Só pra. Ai, E o sifão? ódio, Ele perguntou que o sifão. Nossa, que cara ridículo. Não. Mas interessante, né? Dessa parte do... separação do. Eu queria ver se tinha aqui a separação do cruz, mas eu gostaria até que tu pesquisasse na internet, sabe? Aqui tem alguma coisa, ó, que fala sobre destilação. Aqui fala sobre filtração. Ó, aqui tem Tudo isso filtração. é separação. É, tá? Mas tem mais. Tem várias, tá? Tem dois tipos de destilação. Tem filtração, tem sifonação, que é... Não sei se tem a ver com sifão, mas procura sifonação. Tem... tem umas outras, separação magnética, que é quando tem algum material condutor que passa em... Qual mais que eu vou te lembrar agora? Vamos ver aqui no meu livro. Aqui, ó. Decantação, flotação, que é os sistemas de tratamento de água que chega De dentro. flutuar. É isso aí. Levigação. Flotação. Levigação. Levigação? O que é levigação mesmo? Ó, esse aqui é um processo mais físico, ó. Por exemplo, deixa eu ver. Aqui é sempre a água vai arrastar o componente menos denso. Por exemplo, tem pedras maiores e pedras menores. Eu quero deixar as pedras maiores, então eu passo a água, arrasto os menores e ficam as maiores. Mas essa ligação não é tão importante não, tá? Essa aí não tem problema. Decantação é importante, separação magnética, destilação fracionada é importante. Então, mas é, você vai procurando e vai achar todas, viu? Os sites mostram todas. Até aquelas que não precisam. É verdade. Então, o máximo que eu conseguir, melhor. Isso, claro, mas tenta sempre resumir, não colocar tudo, sabe? Tem coisas que são desnecessárias. Coloca sempre o que é, A essência da coisa. a essência da coisa, o que é, para que serve, né? Como um breve, e a aplicação, e de repente tiver uma fotinha, se conseguir colocar alguma foto, beleza. Tá? Okay. Mas é coisa bem sucinta, entendeu? O que é, para que serve, uma aplicação, né? O funcionamento e a foto. Coisa bem básica. Depois a gente comenta, né? Vamos ver se você entendeu realmente, se não entendeu, a gente tenta explicar. Beleza? Beleza. Tá. Quer levar um pouquinho de docinho? Não. Porque ainda tem muito, eu não como. Não, aqui não, falou. Leva. Não, cara, você não sabe que tem um outro pote gigante com mais 15 mil. Esse aqui foi bom? Esse aqui? Não? Foi ótimo. Deixa eu ver esse aqui. É isso. Então esse trabalho que vai ter mais tempo para fazer, para pesquisar. E aqueles outros assuntos ali vai pesquisando também, aqueles que a gente anotou ali. Tá. E na próxima
próxima aula eu teria que fazer alguns exercícios, né? Pra não acumular aqueles que já ficaram repetidos ali. Nossa, eu devia ser dentro, tem aquela coisinha. Nossa, já foi 6 horas, né? Já, né?